Vamos falar de transportes através da membrana. A principal função da membrana plasmática é fazer esse controle de entrada e saída de substâncias das células e das organelas. Os transportes através da membrana são divididos em três: transporte passivo, que é o que a gente começa a ver agora, transporte ativo, que a gente vê nos próximos vídeos, e os transportes de massa, que a gente vai ver também a seguir. Os transportes passivos, eles têm esse nome passivo porque não existe um gasto de energia da célula para que ele aconteça. Então, todo o transporte passivo, ele é de graça, a célula faz sem nenhum tipo de gasto de energia. Então, você não tendo gasto de energia, não tem como controlar quando esse transporte começa, quando ele para, quando ele acaba. A célula não tem controle sobre esse transporte. Então, a membrana ela consegue controlar a entrada e saída de substâncias, mas pensando nesse transporte, não há controle. Então, se existirem as condições ideais para que o transporte aconteça, ele vai acontecer. Quando as condições forem alcançadas, quando não tiver mais essa característica que possibilite o transporte passivo, aí sim ele vai parar. Independente se isso for bom para a célula ou não, ele vai continuar acontecendo. Então, o transporte passivo não tem gasto de energia e ele só vai acontecer se existir um gradiente de concentração da substância que vai atravessar a membrana. Então, de um lado da membrana tem que ter uma concentração maior dessa substância qualquer que vai atravessá-la e do outro lado da membrana tem que ter uma concentração menor. Ter um gradiente significa que tem que ter uma diferença de concentração, não pode ser a mesma concentração. De um lado tem que ser uma maior, do outro lado uma menor. Quando existe essa diferença, vai começar o transporte passivo, querendo a célula ou não, sendo importante para ela ou trazendo prejuízos para ela. Vai acontecer. Tendo gradiente, começa. Então, gradiente significa diferença, tá? Lembra disso. Diferença de concentração é a mesma coisa que gradiente de concentração. Quando existir essa diferença, começa o passivo e a substância, ela vai a favor do seu gradiente. O que significa? Que ela vai sair do lado onde tem maior concentração dela e vai para o lado onde tem menor concentração. Sempre é assim. Naturalmente, as substâncias saem de onde elas são mais concentradas, atravessam a membrana para ir para onde tem mais espaço, para onde elas são menos concentradas. Querendo a célula ou não que isso aconteça, isso vai acontecer, não esquece. Só vai parar esse tipo de transporte quando, à medida que a substância sai de onde tem muito dela e vai para onde tem uma concentração menor, onde ela está indo embora, do lado onde ela está saindo, começa a diminuir a concentração. O lado onde ela vai chegando começa a aumentar, então começa a igualar as concentrações dos dois lados da membrana. Quando iguala as concentrações dos dois lados, aí acabou o transporte passivo, aí ele para. Então, enquanto existe diferença, ele vai acontecer, mas à medida que ele vai acontecendo, essas diferenças vão diminuindo até essas concentrações igualarem. Igualou, parou. Tem dois tipos de transporte passivo: difusão e osmose. A difusão, a gente usa esse nome, difusão, para quando rola um transporte passivo com solutos, substâncias que estão ali dissolvidas na água. E a osmose a gente usa para a água, para o solvente. Lembrando que solvente na biologia é só a água, na química existem outros solventes, mas na biologia é sempre a água. Então, você usa o termo osmose quando for a água, saindo de onde ela é mais concentrada e indo para onde ela é menos concentrada. E quando for qualquer outra substância, um sal mineral, por exemplo, um gás, o oxigênio, quando for outra substância que é um soluto, saindo de onde tem mais dele e indo para onde tem menos, aí você chama de difusão. A difusão eu já coloquei aqui no lado para a gente começar a falar um pouquinho melhor. Então, lembra que a membrana tem duas camadas de fosfolipídios e algumas proteínas mergulhadas. A difusão ela vai acontecer pensando nos solutos, saindo de onde tem maior concentração deles e indo para onde tem menor concentração deles. Só que tem dois tipos de difusão. A difusão ela pode ser simples ou facilitada. Poucos solutos fazem a difusão simples. Atravessam a membrana plasmática, indo para onde tem menos dele, passando no meio dos fosfolipídios. Quando passa ali através dos fosfolipídios, no meio dos fosfolipídios, para chegar do outro lado, a gente chama de difusão
simples. Não tem um limite de velocidade, né? Então eu poderia entrar por aqui, entrar mais por aqui, podia passar por aqui também. Não tem um caminho certo para a substância chegar do outro lado. Passa no meio dos fosfolipídios e chega. Então não existe uma velocidade máxima de entrada da substância. Quanto mais substância tem, maior a velocidade de entrada será também. Mas a maioria das substâncias faz a difusão facilitada. Atravessa a membrana indo para onde tem menos, mas obrigatoriamente tem que passar por dentro de uma proteína para conseguir chegar do outro lado. Então a substância atravessa por dentro da proteína, vai para onde tem menos, né? Seguindo a menor concentração, seguindo o gradiente de concentração, atravessando a membrana, sempre por dentro de uma proteína. Isso se chama de difusão facilitada. A maioria das substâncias faz isso, né? Então você tem, por exemplo, carboidratos pequenininhos que conseguem passar por dentro dessa proteína, aminoácidos. Quando a gente pensa em moléculas maiores, elas não conseguem passar por dentro dessa proteína, então não é possível ter essa passagem, né? Então você não teria difusão, não seria transporte passivo, seria um outro tipo de transporte que são os transportes de massa. Então nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a osmose, que é o tipo de transporte passivo que mais aparece nas questões de vestibular. É a mesma situação. Na osmose, em vez de você pensar num soluto qualquer, você vai pensar em moléculas de água. De um lado vai ter maior concentração de água do que outro, e a água vai ter que passar por dentro de uma proteína para chegar do outro lado. Só que existem alguns pormenores, alguns detalhezinhos que às vezes a gente deixa passar e o exercício pega a gente sem a gente perceber. Então a gente vai fazer uma aula só para falar de osmose para tirar essas dúvidas. Então presta atenção nos próximos vídeos.